Para analisar a marcha, pedimos para que o paciente venha andando até a balança. Quando a gente vai pesar o paciente, é importante certificar que ele tenha retirado tudo do bolso e que já esteja sem a blusa para facilitar o procedimento do exame. A gente, usando a balança manual, então usa o peso inferior primeiro e depois o superior, tentando deixar de forma equilibrada a barra da horizontal. Depois de realizar a pesagem, a gente vai medir a altura do nosso paciente, pedindo para que ele fique de forma ereta. Com esses dois dados, já é possível calcular o IMC desse nosso paciente. Depois disso, ele desce da balança, a gente vai pedir para que ele abra os braços, abduza os braços. E nós vamos medir a sua circunferência abdominal na linha da cicatriz umbilical e durante a expiração. Depois disso, a gente vai pedir, então, para que o paciente sente-se na maca. Imediatamente tem que cobrir o membro inferior do paciente, ali na região da coxa, mesmo se ele for homem ou mulher, independente. Em seguida, a gente tem que lavar a mão. É importante que o paciente veja isso, ou pelo menos escute, dependendo de onde está localizado essa pia. E a gente começa o nosso exame físico pelos membros superiores. Então, o seu início começa pela inspeção, do membro superior direito. A gente vai ver os dedos, a unha, a pedificação, a região interfalangiana, a palma e o dorso da mão, a parte anterior e posterior do antebraço, do braço e a axila. O mesmo acontece no membro superior esquerdo, então a gente vai ver a região interfalangiana, as unhas, conseguimos ver a palma da mão, a parte anterior e posterior do antebraço, do braço e da axila, que é muito importante. Agora a gente vai fazer a palpação, o paciente vai estar com a mão pronada, o antebraço pronado, e a gente vai desde o dorso da mão até o ombro. Sempre do lado direito do paciente, depois do esquerdo. Agora a gente passa para fazer os movimentos, começando pelo quinto dedo. A gente vai fazer a flexão e a extensão de todos os dedos. No polegar, então, temos a flexão, a extensão, a oposição, a abdução, a adução e circundação. No punho temos a flexão, a extensão, a adução, a abdução e circundação. No cotovelo, a flexão, a extensão, a pronação e a supinação. E no ombro, a gente tem a flexão, a extensão, a adução, a abdução, rotação interna e rotação externa. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no braço esquerdo. Então, a flexão e a extensão. É importante sempre olhar para o paciente para ver se ele está exprimindo alguma face de dor. No polegar, que tem os movimentos a mais, Agora no punho, então, a flexão, a extensão, a abdução, a adução e circundação. Cotovelo, a flexão, a extensão, a pronação, a supinação. O ombro a gente faz a manobra desse jeito, colocando a mão do paciente sobre o próprio ombro. A extensão, a adução, a abdução, rotação interna, rotação externa. Depois disso, então, a gente vai palpar os dois pulsos radiais do paciente, comparando um com o outro. O pulso que estiver mais forte é o que a gente vai usar para medir a frequência cardíaca do paciente durante 15 segundos. E daí a gente vai pegar esse número e multiplicar por 4. Durante esse período, a gente pode também ver a frequência respiratória do nosso paciente e é só multiplicar por 4 novamente. Agora, então, a gente vai partir para a parte do termômetro. A gente coloca na axila esquerda do paciente, pede para ele que segure com a mão esquerda no seu ombro direito, para que não caia esse termômetro. Depois nós colocamos, então, o esfigmomanômetro no braço direito do nosso paciente. O sinal ali da marcação da flechinha tem que ficar sobre a artéria braquial. Ele tem que ficar um pouco acima ali da fossa cubital. A gente começa aferindo a pressão, então, pelo método palpatório, palpando a artéria braquial. Começamos a insuflar o manguito, até o momento que a gente deixa de sentir o pulso braquial. Nesse momento, nós vamos ter, então, a pressão sistólica estimada. Desinsuflamos daí o manguito de forma gradual, nunca de forma abrupta. Então, depois de ter feito o método palpatório, a gente vai usar agora o estetoscópio. Vamos colocar ele sobre a região acima um pouco ali da fossa cubital, sobre a artéria braquial. Nós vamos insuflar 30 milímetros de mercúrio a mais do que essa pressão sistólica estimada que a gente já tirou. Sempre de forma gradual, com a pressão do manguito. E daí a gente vai desinsuflando. O primeiro momento que a gente escuta o som
vai ser então a pressão sistólica, e a partir do momento que a gente deixar de escutar o som, vai ser a pressão diastólica. Lembrar que então a pressão sistólica corresponde à primeira fase do som de Korotkov e a diastólica ao quinto som. Retiramos então, né, o esfigmomanômetro, tiramos daí o termômetro do paciente e vamos partir para a parte do exame físico de cabeça e pescoço. A gente começa inspecionando então a cabeça do nosso paciente, vendo se tem alguma alteração, a cota craniana, o cabelo. A gente palpa para ver se tem alguma alteração de estrutura e já pede ao paciente tirar a máscara. Palpamos então o seio frontal e depois o maxilar, sempre perguntando se o paciente sentiu alguma dor. Pedimos para o paciente olhar para cima e para fora enquanto puxamos a pálpebra inferior para baixo e para que olhe para baixo e para fora enquanto palpamos a pálpebra superior para cima. A gente consegue ver a esclera, a íris, a conjuntiva. Depois, usando a tabela de Snellen, a gente tampa o olho esquerdo do nosso paciente e pede para ele que ele leia a oitava linha. E o mesmo com o olho direito. Essa tabela deve ser colocada mais ou menos no meio do nosso membro superior, ali na região do cotovelo, na parte interna do cotovelo, né? Agora a gente vai fazer o teste, então, de movimentos extrínsecos do olho. A gente faz um H com o nosso dedo, pedindo para o paciente olhe para a ponta do nosso dedo. E o de acomodação visual, quando a gente aproxima o dedo ao olho do paciente. E o paciente, nesses testes, não deve mexer a cabeça. Agora, a parte do reflexo pupilar, a gente olha o lado ipsilateral, o que está sendo colocado na lanterna. E agora a gente vai olhar o contralateral. Então, a gente observa o olho que não está sendo colocado à lanterna para ver se houve contração da pupila. A gente dá o papel para o paciente, porque a gente vai ter que pingar o colírio, né? Então, a gente puxa a pálpebra para baixo, a gente vai pingar na região medial do olho e a gente vem o colírio por trás da cabeça do paciente. Partimos agora então para o exame da orelha, pedimos para o paciente virar um pouco de lado, a gente vai inspecionar o pavilhão auditivo, a parte de atrás da orelha também é importante, a gente palpa o tragus depois do processo mastoide, perguntando se o paciente sentiu uma dor, e vamos inserir o otoscópio, ele deve ser inserido de forma anterior, e a gente consegue observar a pilificação, cera e a membrana timpânica, além do martelo e do cone de luz. O mesmo ocorre na orelha esquerda. Palpamos o tragus, perguntamos se sentiu dor depois do processo mastoide. Colocamos daí o otoscópio. Ele às vezes tem que fazer uma dobrinha medialmente, depois virar para a lateral, às vezes não é tão fácil de achar a membrana timpânica. Depois da orelha, então, a gente faz o exame de nariz. Pedimos o paciente se incline para trás com a cabeça, a gente aperta a ponta do nariz do paciente para observar melhor. Usando o rinoscópio, a gente vai inserir. Nesse momento, tem que pedir para que o paciente respire pela boca, tá? Senão ele vai embaçar o nosso rinoscópio. Agora a gente vai para o exame de boca, né? A gente vai usar a espátula na mão direita, a lanterna na mão esquerda. A gente observa a língua, a base da língua, a mucosa. A gente vê a úvula, a tonsila, os pilares. E daí pedimos para que o paciente fone A e vamos ver, né, a elevação da úvula. É importante observar a dentição nesse momento também. Quebramos, então, o abaixador de língua e vamos fazer esse teste, né? A gente roça as espátulas, perguntando quando o paciente escuta. E a gente pode tampar uma das orelhas para dar mais acurácia durante esse exame. Agora a gente vai para a parte de trás do paciente, observar os movimentos do pescoço, pedindo para que vá com o queixo ao peito, na cabeça, depois rotações de um lado para o outro. Tente tocar a orelha num ombro, no outro, e daí que ele bata as palmas da mão acima da cabeça. A gente pode ir um pouquinho para o lado para observar melhor. Agora a gente pede para o paciente eleve o ombro e depois refaça contra a resistência. Vamos topar agora os linfonodos, o occipital, depois o cervical posterior, o retroauricular, pré-auricular, amidaliano. Pode-se palpar a parótida ou não. Inclinamos a cabeça para a direita do paciente quando palpamos o linfonodo submandibular direito. O mesmo acontece do lado esquerdo. E daqui ele incline para frente enquanto a gente palpa o linfonodo submental. Agora o cervical anterior, supraclavicular e daí o infraclavicular. Palpamos a tireoide, nosso paciente, a cartilagem, né? Vamos 2 a 3 centímetros para baixo e pedimos para que o paciente degluta para fazer a palpação da tireoide. Daí já dá para pedir para o paciente colocar a máscara. E a gente vai fazer agora punho-percussão da coluna do nosso paciente, desde a parte cervical até o sacro, perguntando se houve dor.
A gente já inspeciona um pouco, né, o aparelho respiratório do nosso paciente. Vamos colocar nossa mão sobre, vendo a expansibilidade do tórax durante a respiração do nosso paciente. A gente coloca a mão dessa forma e vai comparando o quanto se move o nosso polegar. A gente pode ir para essa parte lateral também das costelas e na região supraclavicular. Agora a gente vai ver o frame do tórax vogal do nosso paciente. A gente vai fazendo um método de barra grega e pedimos para que o paciente fale 33 toda vez que mudarmos a nossa mão de região. É interessante usar ali a parte da articulação metacarpofalangiana para sentir o frêmito. Nós fazemos agora a percussão, né? Também no método de barra grega. Importante lembrar o que isso pode significar. Então, se tiver um som hipertimpânico, né, que tem mais presença de ar, se tiver um som maciço, pode ser um derrame pleural. A gente também pode percutir a parte lateral das costelas e a região supraclavicular, sempre comparando um lado com o outro. Agora a gente vai fazer a ausculta do nosso paciente. Então, a gente também faz esse método de barra grega. A gente pede para o paciente respire pela boca, mas sem fazer barulho. E a gente vai escutar uma respiração em cada lado. O que a gente está procurando nesse momento, né, é o murmúrio vesicular. E se tiver algum som de alteração. Depois do exame respiratório, então a gente vai para frente do nosso paciente. Vamos fazer a parte de inspeção de mama, então pede para ele colocar a mão na cintura e daí fecha os braços, na cabeça e fecha os braços. A gente vai ver alguma movimentação ali da mama, se tem algum nódulo. Pede para o paciente deitar. Ajeita ali o lençol para deixar o paciente confortável. Vamos fazer a palpação da mama, então começando pelo quadrante externo superior. Depois a gente vai para os inferiores, procurando algum nódulo. E depois a gente vai espremer o mamilo para ver se sai alguma secreção. Lembrando que se a paciente for do sexo feminino, essa parte do exame pode ser feita com a paciente sentada na maca. Agora a gente vai palpar a axila, então com o nosso braço direito, a gente pega o braço direito do paciente e palpa a parte lateral das costelas e a parte da axila. Com o nosso braço esquerdo, a gente pega o braço esquerdo do paciente e faz a palpação com a nossa mão direita daí. Para a parte do pescoço, então a gente vai observar a jugular, então encontra ela, faz o esvaziamento dela e daí vê o quanto ela sobe. Também é bom observar, né, onde que ela está indo, qual o trajeto que ela está fazendo, se ela está acabando acima do esternocleidomastoide ou embaixo. Depois disso, a gente vai palpar a carótida do nosso paciente. Lembrar que não se pode palpar de jeito nenhum as duas carótidas ao mesmo tempo. Depois disso, a gente vai inspecionar de dois ângulos, né, o ictus cordis do nosso paciente e o precórdio. A gente coloca a nossa mão para ver se sente esse ictus cordis. A gente vai fazer o método de Mangar, então a gente palpa o ângulo de Louis, que equivale à segunda costela, e vai colocando os dedos na parte entre as costelas, né? Ver se tem algum aumento de ventrículo direito e já consegue daí localizar o ictus cordis. A gente vai palpar todos os focos, ver se encontra algum frêmito daí. Agora, então, a gente vai auscultar a região cardíaca do nosso paciente. A gente começa pelo foco mitral, que corresponde também ao ictus cordis. Nele a gente deve ficar durante 60 segundos para encontrar a frequência cardíaca exata do nosso paciente. Depois a gente parte para o tricúspide, fica ali, né, ao lado do apêndice tifoide, né, para o lado esquerdo. Depois para o pulmonar, segundo espaço intercostal à esquerda. E ao aórtico, no segundo espaço intercostal à direita. Depois a gente vai auscultar a carótida do nosso paciente. A gente tem que pedir para que ele pare de respirar, senão não tem como auscultar. Depois disso, a gente escuta a fúrcula external, tá? E lembrando que sempre durante essas trocas, né? Vou escutar uma carótida, depois a outra, depois a fúrcula, tem que pedir para o paciente respirar de novo, né? Não pode esquecer disso. Então, a gente já tá com o esteto, né? E daí a gente já vai auscultar a parte do abdômen. A gente começa vendo a aorta abdominal. E daí a gente vai ver todos os quadrantes abdominais.
sempre em sentido horário. E lembrar que se o paciente está com alguma queixa no abdômen, a gente deixa aquele lado que está doendo por último. Tem que pedir licença para o paciente, né? Uma região um pouco mais íntima ali, próxima à parte da calça, né? Dos shorts. Depois que a gente faz essa ausculta completinha, né? A gente vai auscultar agora a artéria femoral, sempre pedindo licença para o paciente, é um pouco mais invasivo, né? E depois a gente vai partir para a palpação. Existe muito debate se deve ser feito primeiro a percussão ou a palpação, mas aqui a gente faz primeiro a palpação. Então, a palpação superficial, a gente coloca uma espalmada e vai ali só superficialmente, né? Sentindo um pouco como que está esse abdômen. Lembrar que se a nossa mão estiver muito fria, é interessante raspar uma mão contra a outra para deixar um pouco mais quente, né? Não causar desconforto ao paciente. Isso ele pode até fazer uma contratura ali, você entender algo errado. Agora a gente faz a palpação profunda, então coloca uma mão sobre a outra, vai um pouco mais profundo, né? Avisa o paciente que vai fazer uma palpação um pouco mais profunda, pode ser um pouco desconfortável. Também em sentido horário. Depois de palpar, então a gente agora vai fazer a palpação do fígado. Coloca a mão esquerda embaixo do paciente e a direita por cima. Pede para o paciente fazer inspirações profundas. E é durante a inspiração que a gente palpa o fígado, quando o diafragma empurra o fígado para baixo. O baço é a mesma coisa, então mão esquerda por baixo, mão direita por cima, faz inspirações profundas. E a gente tenta fazer a palpação para ver se tem algum aumento do órgão. Depois a gente faz a percussão de todos os quadrantes, tá? Fazemos agora a hepatimetria, começando desde a fossa ilíaca direita e vamos subindo pelo abdômen. A gente faz então por som timpânico, som maciço e som claro pulmonar, né? O fígado estaria entre esse espaço de som maciço. E a gente faz a percussão do espaço de Traube, né? Procurando se tem algum aumento de baço. Depois a gente vai palpar, então, agora a artéria femoral e os linfonodos femorais, né? Por exemplo, a artéria femoral agora esquerda, os linfonodos femorais, sempre pedindo licença ao paciente. Agora a gente pode fazer o reflexo cutâneo abdominal. Então a gente vem da parte medial para lateral, raspando a nossa unha ali, né? Na região abdominal. E existe uma contratura da musculatura do mesmo lado que a gente está passando a unha. Acabando então o exame abdominal, a gente vai para a parte de membro inferior, então pode mexer um pouquinho no lençol, a gente começa inspecionando, mesma coisa no membro superior, a gente vai ver a região dos dedos, entre os dedos, a sola do pé, né, a parte do dorso do pé, parte anterior posterior da perna e da coxa, mesmo dos dois lados, ver a unha, a pilificação, parte plantar, né, parte dorsal do pé, anterior e posterior da perna e da coxa. A gente vai fazer a palpação, mesma coisa do membro superior. Observar, né, se o paciente refere alguma dor, ver como é que está o rosto dele durante esses momentos. Depois da palpação a gente vai fazer os movimentos. Aqui a gente começa pelo primeiro dedo, não pelo quinto. Então a gente faz a flexão e a extensão e daí a circundação do polegar, do hálux. Nos outros dedos a gente faz a flexão e a extensão. Fazemos a flexão plantar, daí a dorsiflexão, a inversão, eversão e circundação. No joelho tem a parte da flexão, da extensão. No quadril, então, a flexão, a adução com rotação medial, a abdução com rotação lateral e a extensão. Começando agora pelo hálux, então a flexão, extensão e circundação. Nos outros dedos, só a flexão e a extensão. Tornozelo agora. Vai ter então a flexão plantar, a dorsal, inversão, eversão, circundação. Chegando no joelho, a gente tem a flexão, a extensão, e no quadril, a flexão, a abdução com rotação lateral e a adução com rotação medial e a extensão no final. A gente se posiciona na frente do pé do paciente, aperta a região pré-tibial para ver o sinal de cacifo. Palpamos os dois pulsos pediosos, comparando um com o outro. Em seguida, fazemos a palpação do pulso tibial posterior, comparando um com o outro.
Vai lembrar que algumas literaturas chamam o sinal de cacifo de sinal de Godet, ambos se referem à mesma coisa. A gente pode usar a parte inferior ali do nosso martelo para testar o reflexo cutâneo plantar. Então, a gente começa da parte inferior e lateral e vai indo para a parte superior e medial, procurando algum sinal de Babinski, né, que ocorre quando existe uma extensão. Depois a gente pede o paciente sentar, né, pode cobrir um pouco ali o lençol. Pedir para o paciente colocar as mãos sobre a coxa e a gente vai fazer o exame de fundo de olho. Então, essa parte é muito importante, que nosso olho direito vai examinar o olho direito do paciente. O olho esquerdo examina o olho esquerdo do paciente, para não ter risco de bater nariz com nariz. Então, a gente vai procurar um reflexo vermelho ali, né? E se aproximando e vai indo mais medial, procurando o nervo óptico, os vasos, e dá para ver a fóvea também. Sem um dilatador de pupila e não estando escura a sala, é mais difícil. Tirar a máscara do paciente, pede então para ele enrugar a testa, sorrir, colocar a língua para fora, mexer a língua para cima, para baixo, para os lados, para baixo. A gente testou então o nervo facial e na parte da língua o nervo hipoglosso. Depois disso a gente vai testar os reflexos. Começando pelo bicipital, a gente coloca a nossa mão sobre o tendão do bíceps e faz ali a batida com o martelo. O que a gente espera é uma flexão, né, do antebraço. Mesma coisa do outro lado, agora a gente bate sobre o polegar. Depois a gente vai testar o reflexo tricipital, coloca o polegar sobre o tríceps e percute, o mesmo no membro esquerdo. Agora a gente está esperando então uma extensão do antebraço. É claro que esses movimentos são mínimos, né? Você não vai ver uma grande amplitude de movimento de extensão-flexão. A gente se abaixa então do lado direito do paciente, entre a patela e a tuberosidade da tíbia, a gente bate com o martelo ali procurando, né, essa extensão da perna, testando o reflexo patelar. E agora a gente vai para o lado esquerdo do paciente, se abaixa novamente para testar o reflexo do tendão de Aquiles, né? Aquileu. Então a gente segura o pé do paciente e dá essa batidinha procurando uma flexão plantar. Depois disso, a gente pega o membro superior do paciente, pede para que ele feche os olhos e que ele segure dessa forma o membro superior. A gente está testando daí uma força do paciente. Isso durante 15, 20 segundos.